Olá, crianças! Bom dia! Hoje é sexta-feira, então chegamos ao fim de mais uma semana de tarefas, de aprendizagem, de histórias, não é mesmo? Então vamos ver o que tem reservado para nós hoje? Lembrando que a primeira coisa dessa sexta-feira, dia 26 de março, é colocar o nome de vocês na tarefa. Então lá no campo criança, vocês vão colocar o nome de vocês. Colocou o nome de vocês aí no campo destacado, no campo criança. Depois a gente pode ir para a tarefa. Então, a primeira tarefa de hoje é do campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Vamos ver o que tem nessa tarefa? Então, antes da gente aprender o significado das letras e dos números, nós aprendemos o significado de muitos símbolos que vemos diariamente. Nós vimos lá na história que o João aprendeu as letras e com as letras ele conseguiu ler palavras, não é mesmo? Só que antes da gente aprender isso, a gente aprende outros símbolos que também têm alguns significados, que significam palavras, que significam ideias, mas que não precisam de letras para terem um significado. Vamos observar alguns símbolos? Então, olha só, esse primeiro símbolo aí, dá uma olhadinha nele. Quem sabe onde que a gente encontra? É uma placa. Onde que a gente encontra essa placa? Alguém sabe o que está escrito nela? Está escrito pare. Isso quer dizer que vocês já sabem ler? Não, mas alguém disse para vocês que está escrito pare. E pare o quê? O que quer dizer essa placa? Onde nós vimos ela? Isso mesmo, nós vimos essa placa normalmente nas ruas, né? Quando é para um carro parar, para o outro continuar. Então a gente vê isso quando a gente está dentro do carro, dentro do ônibus, da moto, e a gente vê essa plaquinha, a gente sabe que é hora de o carro parar, esperar, olhar, ver se não tem ninguém vindo para depois continuar. Não é mesmo? E essa segunda placa, ela tem lá na escola, quem sabe o que é ela? Olha, tem uma placa bem parecida com ela. Tem uma placa de um homem desenhado e logo abaixo tem uma placa de uma mulher desenhada. O que significam essas placas? Isso, que aquele espaço ele é destinado ou para homem ou para mulher. Normalmente esse é o espaço do quê? Do banheiro. Então, normalmente no banheiro que a gente vai encontrar essas placas, que vai dizer que tem o banheiro para homens e banheiro para mulheres. Agora tem aquela outra placa ali que parece uma buzina. Onde será que eu uso essa placa? Quem sabe? Quem já viu aqui na nossa cidade? Normalmente essa placa é para não fazer barulho. Então, normalmente ela está perto de hospitais, onde as pessoas ficam internadas, normalmente estão doentes, e é importante que não tenha barulho para não fazer mal para elas. Aí logo abaixo a gente tem mais duas placas. Olha lá. Essa primeira placa é o quê? Colher e garfo, isso mesmo. E colher e garfo é para comer. Então essa placa significa o quê? Que por ali, por aquele espaço onde está aquela placa, tem alguma praça de alimentação, tem algum lugar próprio para se alimentar. E essa placa do lado da placa de alimentação, o que é? Pedestre. Essa placa é muito conhecida, né? Tem na frente das escolas, nas esquinas. Ela é para demonstrar que ali o carro precisa parar porque pessoas irão passar por ali. Então vocês vão conversar com os responsáveis de vocês sobre essas placas, onde a gente encontra ela, qual o significado de cada uma e se tem alguma outra placa que você também conhece, que você sabe o significado, conversa com seus familiares. Depois disso, você irá pintar apenas as placas que você já conhecia. Então, olha só, a gente conversou sobre o significado de cada uma aqui, mas você vai pintar somente aquelas que você já conhecia, antes da gente começar a tarefa de hoje, tá bom? Depois que você pintar, nós vamos vir fazer a última tarefa de hoje. E a última tarefa de hoje é do campo de experiência, espaços, tempos,
quantidades, relações e transformações. Olha só, o João chegou tão empolgado da escola que fez conjunto com tudo que havia. Agora foi hora de juntar os seus brinquedos. Então João juntou todos os brinquedos que ele tinha. E ele decidiu fazer conjuntos, ele decidiu juntar os brinquedos iguais. Então ele decidiu colocar os peões junto, os ursinhos junto, os tambores juntos. Aí ele organizou esses conjuntos e pintou os quadrinhos de acordo com cada brinquedo. Então vamos tentar ajudar o João a contar quantos brinquedos ele tem de cada um? Para isso, nós vamos pintar um quadrinho para cada brinquedo encontrado. Então, vamos lá. Vamos procurar primeiro os ursos. Vamos ver quantos ursos nós temos? Então, olha lá. Um urso. Onde mais tem outro urso? 2 ursos. Isso, 3 ursos. Então, nós vamos pintar quantos quadrinhos? 3 quadrinhos. Então, pintem aí 3 quadrinhos. Depois de pintar os 3 quadrinhos, nós vamos registrar o número que representa essa quantidade. Então, como eu represento o número 3? Quem sabe? Então, vamos colocar o número 3 ali? Isso, muito bem, colocou o número 3. Agora, nós vamos contar a quantidade de tambores que o João tem nos seus brinquedos. Olha lá, vamos contar os tambores? 1 tambor, 2 tambores, 3 tambores, 4 tambores. Muito bem. Então, o João tem quantos tambores? 4 tambores. Então, nós vamos pintar quantos quadrinhos? 4 quadrinhos. Então, pintem aí 4 quadrinhos que representam os 4 tambores. Depois que pintar os 4 quadrinhos que representam os 4 tambores, nós vamos representar essa quantidade em número. Qual é o número que representa o número 4? Isso, então vamos colocar ali o número que representa o 4? Muito bem! Agora, o próximo brinquedo que nós vamos contar são os peões. Vamos contar a quantidade de peões que o João tem? Então, olha lá. 1 peão, 2 peões, 3 peões, 4 peões, 5 peões. Olha lá, são 5 peões que tem. Então, quantos quadrinhos eu vou pintar? 5 quadrinhos. Quem lembra como coloca o número 5? Depois que eu pintar os 5 quadrinhos, eu vou colocar o número 5. Como é o número 5? Pinto os quadrinhos e coloco o número. Agora me diga, qual desses brinquedos que o João tem mais? Muito bem, ele tem mais peões. Como que nós sabemos disso? Porque é o desenho que tem mais quadrinhos pintados. Quer dizer, então, que tem maior quantidade, não é? Nesse caso, então, qual é o brinquedo que o João tem menos? Os ursinhos. Por quê? Porque o João pintou apenas 3 quadradinhos. Então, olha lá. Então, se a gente perceber, é o brinquedo que tem menos quantidade, que tem menos quadrinhos pintados. Por esse motivo, é o brinquedo que ele tem menos, tá bom? E assim a gente finaliza a nossa tarefa dessa sexta-feira. Eu desejo que vocês tenham um ótimo final de semana, que vocês possam estar com a família de vocês em segurança e se cuidando. Quem está com tarefas atrasadas, aproveita esse momento para realizar o que está faltando, tá bom? Lembrando que eu estou à disposição para atender vocês sempre que necessário. Ah, tem crianças que ainda não me mandaram o desafio da semana passada, que é o Trava-Língua. Então, dá uma olhadinha na tarefa da sexta-feira passada, que lá tem um desafio do Trava-Língua, um próximo desafio. E aí, eu espero vocês que não fizeram ainda fazerem e me mandarem, tá bom? Um beijo, um abraço e até segunda-feira.